O amor em ação. Amor coletivo. Os cristãos em Colossos. Os colossenses tinham o fruto do Espírito crescendo entre eles, como ocorre com todos os cristãos por causa da natureza da vida e relação cristãs. Paulo, quando estava encarcerado em Roma, ouvira falar do amor dos colossenses através de Epáfras, ministro cristão do Colossos. Por duas vezes Paulo menciona o amor deles. Colossenses capítulo 1, versículo 3, 5, 7 e 8. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por terem o amor do Espírito, Paulo sabia que eles eram candidatos a produzir cada vez mais fruto, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Este é o amor ativo. Embora os colossenses manifestassem o amor ágape, Paulo os fez lembrar da importância do amor em todas as situações. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14. A igreja em Éfeso. Provavelmente nenhuma outra congregação do Novo Testamento recebeu mais ensinamento paulino que Éfeso. Durante 3 anos, o apóstolo Paulo ensinou aos crentes as grandes verdades do Evangelho. Veja em Atos capítulo 20, versículo 20, 27 e 31. Paulo reprovou outras igrejas em suas cartas, mas não aos efésios. Ele só lhes deu avisos e desafios. Mas, à medida que o tempo passou, os efésios ficaram mornos e negligentes em sua devoção ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, encontramos a voz amorosa de Jesus reprovando-os. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Ao se dirigir aos crentes dessa igreja, o Senhor Jesus primeiramente os elogiou pelo trabalho duro que faziam, pela sã doutrina que guardavam e pela perseverança que mantinham. Mas a profunda devoção que dedicava ao Senhor acabara. Eles não amavam como outrora amavam. O trabalho duro, a doutrina e a firmeza estavam vazias de amor. O amor ágape, como principal manifestação do fruto do Espírito, deve ser pela igreja demonstrado não apenas aos seus, mas também àqueles que não conhecem o amor de Deus. Desta forma, estamos assim demonstrando o amor ágape não apenas às pessoas sem Cristo, mas ao próprio Rei. Pois quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 14. Sem amor não há nada mais que rotina, formalismo, intolerância e desinteresse. Amor individual. Maria de Betânia. Esta mulher piedosa tinha um amor total pelo Salvador. Sentindo, talvez, que Jesus estava em sua casa pela última vez, ela o adorou de modo comovente. Sua história é contada em João 12, versículo 1 a 8. Ela não se importou com o custo do perfume de preço elevado quando ungiu os pés de Jesus naquela ocasião memorável. O amor ardente é grato e sacrificial. Judas, homem de coração frio, criticou Maria pelo que ela fizera, mas sua profunda devoção ainda serve de exemplo para todos nós. Maria deu tudo que possuía para mostrar seu amor pelo Salvador. O apóstolo João. João amava Jesus verdadeiramente. Ele sempre se mantinha perto do Mestre. Na última Páscoa, ele se sentou ao lado de Jesus. Foi ele o único discípulo que permaneceu com as mulheres ao pé da cruz? Em João 19, 25 e 26. Era comum referir a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Aqui temos uma lição: o amor se aproxima da pessoa amada. As epístolas de João são mensagens de amor.
Por exemplo, leia 1 João 3, 11, 18, 4, 7, 19, 2 João 1, 3 e 3 João 1, 6. Você quer amar como João amou? Fique perto do Salvador. Ame-o como ele ama e faça as coisas que lhe agradam. O apóstolo Pedro. Em João capítulo 21, versículo 15 e 17, é contada a história de uma conversa importante entre Jesus e Pedro. 3 vezes é pedido que Pedro considere a profundidade de seu amor pelo Mestre. Quando Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, amas-me a mim mais do que estes? De acordo com a tradução do Novo Testamento ampliado, a primeira e a segunda pergunta feita por Jesus foram: Simão, ama-me, amor ágape, mais do que estes outros amam, com devoção racional, intencional e espiritual, como se ama o Pai? A resposta de Pedro foi: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, que tenho afeto profundo, instintivo e pessoal por ti, como por um amigo chegado. Para a terceira vez que Pedro respondeu, Jesus perguntou: Tu me amas com um afeto profundo, instintivo e pessoal por mim, como por um amigo chegado? Embora Pedro tenha ficado triste, não há que duvidar que ele aprendeu que seu amor pelo Salvador tem de ser em devoção total, para que ele ponha em ação o mandamento do Salvador: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo a Pedro: o amor vem primeiro, depois o serviço. Todas as outras coisas na vida espiritual são uma consequência do amor. A oração, o estudo bíblico, o serviço cristão, a comunhão e a adoração. O quanto é profunda a sua devoção ao Salvador? Você o ama mais que qualquer coisa? Você pode dizer: sim, Senhor, eu o amo mais que tudo, com devoção racional, intencional e espiritual, como se ama o Pai? É o que ele deseja para você. Mais tarde, através do ministério que exerceram, Pedro e João provaram a profunda devoção que mantinham pelo Senhor quando valentemente defenderam a fé diante de Sinédrio. Atos capítulo 4, versículo 13, nos fala: Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Conhecê-lo é amá-lo, amá-lo é servi-lo. O amor de Jesus. Não podemos concluir este capítulo sem mencionar algum dos muitos exemplos do perfeito amor ágape de Jesus. Inspire-se pelo amor de Jesus e deseje ser como ele. Espero que, ao considerar essas palavras finas, você se sinta desafiado. Contemple o amor de Cristo e você o amará. Ponha-se em frente desse espelho, reflita o caráter de Cristo e você será transformado na mesma imagem, de ternura em ternura. Não há outro modo. Não se pode exigir que você ame. Você só pode olhar o objeto do amor, apaixonar-se por ele e crescer segundo a sua semelhança. Então, olhe este caráter perfeito, esta vida perfeita. Olhe o grande sacrifício que ele se entregou durante toda a vida. E olhe a cruz do Calvário. E você terá de amá-lo. E amando você, tem de se tornar como ele. Como dissemos, o amor ágape abrange todo o fruto do Espírito alistado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A seguir, analisaremos os outros 8 aspectos do fruto espiritual e veremos como eles podem ser aplicados em nossa vida. Alegria, o fruto da graça. Certo professor de filosofia disse que o melhor modo de estar infeliz é buscar a felicidade. A busca da felicidade e experiências aprazíveis é comum a todas as pessoas. Não há nada de errado em querer estar contente. Grandes somas de dinheiros são gastas todos os anos na busca da felicidade, porém, o mundo continua cheio de sofrimento e problemas. Muitas pessoas recorrem ao suicídio como o único meio de acabar com a angústia em que vivem. Elas não descobriram que a alegria verdadeira e duradoura só é possível em Jesus Cristo que, pelo Espírito Santo, enche nosso ser e produz este fruto em nós. Deus criou um mundo de alegria e contentamento sem pecado, sem dor, sem tristeza e sofrimento. Tudo isso veio depois.
O cristão não está isento de dificuldades, doenças e tristezas. A palavra de Deus diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Onde, então, o Filho de Deus encontra sua fonte de alegria? Como o fruto da alegria espiritual pode ser produzido em sua vida? Nessa lição, você descobrirá que o fruto da alegria espiritual é desenvolvido em nós pelo Espírito Santo quando reconhecemos nossa posição em Cristo, quando vemos Deus agir em poder realizador de milagres por nosso meio e à nossa volta, e quando antevemos nosso futuro glorioso com Ele na eternidade. Você verá que há forte relação entre o sofrimento e a alegria na vida do crente. Também descobrirá que a alegria ou gozo não é mero produto do Espírito Santo, mas parte de sua natureza, de modo que ser cheio do Espírito é ser cheio de alegria. A alegria do Senhor pode ser a sua força. Definição de alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Neste versículo bíblico, a palavra alegria ou gozo é tradução da palavra grega clara. Certo estudioso da Bíblia afirma que clara é a alegria cuja base está na religião, a alegria cujo fundamento é Deus. O termo grego clara não é a alegria que vem das coisas terrenas, mas que está baseada em uma relação com Deus. Outro estudioso assevera que alegria clara é um estado de satisfação, deleite tranquilo e grande contentamento como características da natureza cristã. Tem significado muito maior que felicidade momentânea. A alegria como fruto do Espírito é uma qualidade de satisfação, deleite, contentamento que não é determinada pelas circunstâncias, mas é uma qualidade constante em qualquer situação, quer boa ou ruim, porque está fundamentada em Deus. O apóstolo Paulo escreveu a maravilhosa carta aos Filipenses quando estava na prisão. Essa carta é chamada Carta da Alegria. 2 vezes, no capítulo 4, Paulo declarou ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Naquele momento, Paulo estava na prisão, esperando o julgamento. Qual era a fonte do seu contentamento? O Espírito Santo é a resposta. Ele produziu o fruto da alegria em Paulo. O fundamento da alegria de Paulo era a relação com Jesus Cristo. Você notará que a alegria de Paulo estava relacionada com a sua posição em Cristo e não com a sua circunstância ou bem-estar físico. A palavra grega clara pode ser traduzida por grande graça divina. O manancial da alegria de Paulo não estava em algum lugar deste mundo, mas unicamente em Deus. Mais que felicidade. A alegria como fruto do Espírito não é dependente de nossas circunstâncias exteriores. Ela perdura até mesmo nas dificuldades, porque é desenvolvida pelo Espírito Santo em nosso interior. O apóstolo Paulo reconheceu este fato quando escreveu aos Tessalonicenses: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Não é fácil descrever esta alegria que o apóstolo Pedro chamou gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 1,8. É muito mais que a felicidade que o mundo pode dar. Certamente há prazeres legítimos no mundo que podem ser desfrutados mais amplamente que quando se tem a alegria do Espírito. Mas a alegria do Espírito é a parte de todos os níveis de alegria puramente humanos. É o resultado da fé em Deus. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, ou seja, à medida que crerdes nele, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Grifos meus. Os seguidores de Jesus devem ser pessoas alegres. Ninguém será como antes, depois de entregar todo o seu ser a Jesus e conhecê-lo como Salvador e Mestre pessoal. Lucas capítulo 10, versículo 1.
nos fala que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Em Salmos 45, versículo 7, há uma profecia sobre a alegria de Cristo. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. A alegria de Cristo é vista em Lucas capítulo 10, versículo 21, quando ele louvou ao Pai pelo método divino da revelação. Ele é visto alegrando-se, porque a ovelha perdida foi achada. Lucas capítulo 15, versículo 15. Ele falou de sua alegria em João capítulo 15, versículo 11 e 17, versículo 13, onde lemos que ele deu sua alegria aos crentes. Sua grande alegria o sustentou na cruz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Hebreus 12, 2. A alegria de Jesus apoia a ideia de que a alegria do crente tem seu fundamento A. nas coisas boas da vida e B. numa relação pessoal com Deus. Fontes de alegria. Toda alegria humana provém do amor humano. Amor pela vida, pelas pessoas, pelo trabalho. O mesmo é verdadeiro quando o amor divino do Espírito emana de nossa alma. O resultado é alegria do alto. Não ter amor significa não ter alegria. Tudo que despedaça o amor destrói a alegria. A alegria humana é passageira, superficial, limitada, porque no âmbito humano tudo muda, mas o âmbito divino não está sujeito a mudanças. Quando Deus é o manancial de nossa alegria, nada pode diminuir sua emanação. É uma alegria constante porque começa com Ele. Há várias fontes de alegria espiritual que consideramos. Ao pensar em cada uma delas, relaciona-se com a sua própria experiência. Já descobriu essas fontes de verdadeira alegria? A salvação. A.B. Simpson sugere que a alegria do Senhor é encontrada na certeza de salvação e na emanação do Espírito. Quando a pessoa recebe perdão de todos os seus pecados, é como se o peso do mundo inteiro lhe fosse tirado dos ombros. Quando Jesus entra em sua vida, ele traz alegria inefável. É por isso que houve grande alegria quando Jesus nasceu. É por isso que Maria se alegrou por ter sido escolhida, um instrumento de Deus para trazer ao mundo o Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 49. Em muitos dos salmos, Davi expressou a alegria por sua salvação. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegra. Salmos 13, versículo 5. Veja também Salmos 31, 7, 32, 11 e 35, 9. O contexto destes versículos indica que alguns deles foram escritos em tempos de grande tribulação e desânimo na vida de Davi. Contudo, ele se alegrava na salvação do Senhor. A alegria pela salvação também é expressa em Isaías 61, 10. Regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Os atos poderosos de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus agindo para restaurar o homem à comunhão com Ele. Ao longo do Antigo Testamento, vemos Deus agindo na vida de pessoas que o amavam e o serviam. Deus agiu em nosso benefício quando preservou a nação de Israel, de onde viria o Messias. Ele agiu a nosso favor quando entregou a seu único Filho como resgate por nossos pecados. Ele agiu na igreja primitiva pelo poder do Espírito Santo, convencendo do pecado, levando muitos ao arrependimento, honrando a pregação de sua palavra e batizando no Espírito. O registro que Lucas faz desses eventos é chamado os Atos dos Apóstolos, mas, na verdade, é um registro dos atos poderosos de Deus na vida de pessoas cheias do Espírito que foram por Ele usadas. Vemos Deus trabalhando entre nós hoje, na vida daqueles que ganhamos para Ele em nossas próprias vidas, perdoando os pecados, curando os corpos doentes, libertando de hábitos ruins e provendo todas as nossas necessidades. Tudo isso é causa de grande alegria em nosso coração. O Espírito Santo. A alegria era
características diárias dos crentes da igreja primitiva. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito. A alegria é produto do Espírito Santo que habita no interior do crente. A alegria faz parte da própria natureza do Espírito. A história da igreja primitiva registrada no livro de Atos revela que os crentes tinham grande alegria no Espírito Santo. Isso não significa que nunca se sentiram desanimados ou amedrontados ou a sós. Mas eles aprenderam que em todas as situações a alegria associada com o espírito que neles estavam se tornou fonte de força que o ajudou a se elevar acima das circunstâncias desencorajadoras. A alegria é parte da experiência do crente quando ele vive consciente do espírito que nele habita. A presença de Deus. O próprio Deus é a fonte de toda a alegria. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. A presença do Senhor traz alegria. Salmo 16, versículo 11. Em João 20:20, lemos que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Estar na casa do Senhor nos enche de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, versículo 1. Ler, ouvir, meditar, viver, obedecer e amar a palavra de Deus também é uma fonte de alegria. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Muitos textos bíblicos unem alegria com o coração. Veja Efésios 5:19, 20, Colossenses 1, versículo 11 e 12, 1 Tessalonicenses 5:16, João 16:24, 1 Coríntios 16:10, Isaías 56, versículo 7, Salmos 40, versículo 16. O louvor e a adoração ao Senhor fazem com que a alegria brote de nosso interior quando reconhecemos seu mérito em ser louvado. A bênção de Deus. A bênção de Deus sobre nós é outra fonte de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Nossa confiança em Deus nos torna alegres quando nos conscientizamos de sua suficiência em prover todas as nossas necessidades. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ele também nos abençoa pelos outros, porque ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9. Nossa bem-aventurada esperança. O texto de Romanos capítulo 2, 12, versículo 12, nos exorta: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Qual é esta esperança? Estes textos bíblicos nos dão a resposta. 1. Atos capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. 3. Hebreus capítulo 6, versículo 18 até 20. Pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. 4. Romanos capítulo 5, versículo 2 e 5. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nossa esperança de glória futura com Jesus Cristo está baseada na sua ressurreição. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Podemos nos alegrar em qualquer circunstância em virtude da esperança de que passaremos dessa vida imperfeita para a vida eterna na presença de Deus.
Ao comentar Romanos 5, versículo 20 até o 5, certo estudioso da Bíblia declara: a esperança é elemento importante da alegria cristã. A esperança capacita os crentes a se alegrar mesmo em meio a sofrimentos, e a paciência fortalece a esperança. Alegria em dar. Temos alegria em dar. Deus ama ao que dá com alegria. Ele aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 10. É necessário recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Isso já é uma realidade em sua vida? Jesus disse: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Lucas capítulo 6, versículo 38. Não só recebemos uma bênção pelo ato de dar, mas Deus nos abençoa em consequência de nossa disposição em contribuir. Os anjos. Os anjos aumentam a alegria do cristão. Sim, os anjos. Eles ministram aos santos em todos os lugares conforme Deus os dirige. Lemos em Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor livra os que temem ao Senhor. Em Atos capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Pedro reconheceu que o Senhor enviou seu anjo para libertar Pedro da prisão. O perverso rei Nabucodonosor admitiu que Deus enviou seu anjo para salvar os 3 hebreus da fornalha de fogo. Em Salmo 91, versículo 9 e 11, temos essa promessa: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos se alegram quando os pecadores se arrependem. Lucas capítulo 5, versículo 10. Eles louvam e adoram a Deus continuamente. Este é um ato de alegria. Salmos 148, versículo 2, Apocalipse 5, 11. Para enriquecimento pessoal, faça uma lista de toda a fonte de alegria, procure versículos bíblicos dados para cada fonte e escolha um versículo para cada uma que lhe seja muito significativa. Escreva o versículo ao lado da fonte alistada, depois partilhe seus achados com outras pessoas como testemunha da alegria que você tem em Cristo. Sofrimento e alegria. Existe um forte laço entre sofrimento e alegria na vida do cristão. A mensagem de Jesus nas bem-aventuranças é que, em breve, Deus recompensará os que por ele suportam todas as injustiças do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 3 até o 11. Muitas escrituras unem sofrimento com alegria. Considere estes exemplos. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Hebreus 10, 34. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Tiago 5, 11. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. A alegria no céu em meio aos terríveis acontecimentos descritos em Apocalipse. Veja Apocalipse 12, versículo 11, 12, 18, versículo 20 e 19, versículos 6 e 7. Enquanto estamos no mundo, alegremo-nos, pois as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, versículo 18. Enquanto estamos no mundo, alegremo-nos, pois as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Note que nessas passagens bíblicas a alegria está relacionada com a esperança do cristão, a qual está baseada em sua futura glória no céu, depois de ter vencido as provas e tentações dessa vida. Por causa da obediência a Deus na proclamação do Evangelho, os cristãos primitivos enfrentaram muitas perseguições. Mas essa situação não lhes tirava a alegria. Em Atos capítulo 13, vemos que os discípulos tinham acabado de ser perseguidos e forçados a deixar a cidade onde estavam pregando o Evangelho. No obstante, no versículo 52 lemos: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 41. Também verificamos que os apóstolos retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Em Atos capítulo 16, versículo 25, nos informa que depois de terem sido açoitados e presos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. A vida de Paulo fornece evidências de que em seu coração havia constante alegria do Espírito Santo. Ele suportou muitas adversidades com alegria para que pudesse falar das boas novas de Cristo aos outros. Da prisão em Roma, ele escreveu: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Jesus estava defronte da sombra do Getsêmani e do Calvário, os quais significavam sofrimento, vergonha e morte. Contudo, ele cantou com os discípulos depois da última Páscoa, antes de enfrentar seus acusadores. Mateus 26:36. Como ele podia cantar naquela situação? Esta era a força que ele tinha, porque estava cheio do Espírito Santo, fato que tornava seu procedimento possível. Sempre que me sinto desanimado, só preciso me lembrar de que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, 2, 3. Quando a mulher dá à luz um filho, ela experimenta considerável dor e sofrimento, mas em tudo há alegria em seu coração, porque ela sabe que a dor logo cessará e o trabalho de parto será recompensado pelo prazer de abraçar um filho. Essa alegria humana é exemplo muito limitado da alegria que experimentaremos quando a glória do nosso Deus for revelada, se perseverarmos apesar do sofrimento. Podemos nos alegrar hoje, porque sabemos o que nos aguarda na eternidade. Obstáculos à alegria. Pessoas desanimadas e tristes perdem o entusiasmo pela vida. Temos ilustrações disso no Salmo 137. Os israelitas estavam exilados da Babilônia. O desânimo era tão grande que não tinham disposição nem para cantar. Ficavam sentados e chorando. Quando habitavam em suas terras, eles eram muito laboriosos, mas agora, com depressão, ficaram totalmente inativos. Tudo o que viam era a situação em que se encontravam. Eles se esqueceram dos tempos em que Deus os livrara. Desânimo e dúvida são atitudes que impedem a alegria espiritual. Lucas 24, versículo 17, nos fala que 2 discípulos de Jesus não tinham alegria. Os rostos estavam abatidos. Quando Jesus deles se aproximou, eles estavam tão tristes que nem mesmo o reconheceram. Lucas 24, versículo 16. Tristeza e desespero também sobrevieram a Maria Madalena na manhã da ressurreição. Ela estava chorando quando Jesus se aproximou para falar com ela. Ela não reconheceu o Senhor. Anteriormente, mencionamos que a alegria espiritual tem seu fundamento em Deus. Tudo que impede nossa relação com Deus nos priva de alegria. A amargura, o ressentimento, a falta de amor, os desejos errados ou outras atitudes ou comportamentos semelhantes que são obra da carne nos roubam a alegria do Senhor. Mas, se mantivermos uma relação certa com o Senhor, seu Espírito em nós é fonte constante de alegria.
Resultados da alegria. Quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida para produzir a alegria espiritual, há infalivelmente alguns resultados muito positivos. As mudanças produzidas em nosso caráter pelo Espírito Santo são claramente vistas em nossas reações às circunstâncias e interações com outras pessoas. Estes são alguns exemplos dos resultados do fruto da alegria na natureza do crente. Primeiramente, temos um rosto radiante. Já viu crentes cujo rosto parece brilhar de alegria do Senhor? Você se sente feliz por estar perto deles, não é mesmo? Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, lemos: O coração alegra, aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A pessoa alegre terá um coração feliz. Os sentimentos interiores da pessoa são expressos no rosto ou pelas atitudes ou comportamento. O que é sentido profundamente no coração tem um meio de achar expressão na aparência ou no comportamento. O cristão cheio da alegria do Senhor exibirá e comunicará essa alegria na aparência exterior. Um dos atuais inimigos do cristianismo expressou seu julgamento sobre Jesus com essas palavras: seus discípulos deveriam parecer mais redimidos. Quando uma mulher está apaixonada, ela tem um brilho especial porque está pensando em quem ama. Se amamos o Cristo, sua beleza é refletida em nós e temos uma aparência radiante porque estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. O coração alegre produz. O que o coração alegre produz? Um rosto radiante, um cântico de louvor, a força divina. Em segundo lugar, temos um cântico de alegria. Um coração grato e alegre é expresso em cânticos e louvores ao Senhor. O Salmo 149 é exemplo disso. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Salmo 149, 1, 4 e 5. Outro exemplo é o estímulo que Paulo deu à igreja primitiva. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5,18. Tiago capítulo 5, versículo 13, acrescenta: Está alguém contente? Cante louvores. O louvor em cânticos é uma das riquezas da vida cristã e a reação natural de um coração alegre. Em terceiro lugar, temos força divina. A alegria do Senhor é a vossa força. Isso ficou claro para Neemias quando ocorreu um engano terrível pertinente à reconstrução de Jerusalém, e foi a alegria do Senhor que lhe deu a coragem para prosseguir com os planos. Neemias 8:10. Hoje, o mundo está sofrendo de falta de vigor, mas o crente não precisa ter falta de vigor espiritual. A alegria do Espírito Santo pode estimular o povo de Deus hoje e na eternidade. A alegria espiritual resulta em força divina. Você já experimentou os resultados da alegria? Você tem um rosto radiante com o cântico de louvor e a força divina? Você pode ter a plenitude da alegria descrita neste capítulo pela habitação do Espírito Santo em você. Você pode ter o fruto espiritual da graça em abundância e enfrentar qualquer situação da vida com alegria transbordante. Cultive este fruto e partilhe sua alegria com os outros. Capítulo 4. Paz, o fruto da confiança. Grande parte da história do mundo parece estar relacionada com guerras. O século XX testemunhou 2 guerras mundiais e muitas outras de menor plenitude.